Capítulo 189. Os 5 salões da seita Tang. De fato, apesar de o poder espiritual de Tang San estar no 60º nível, ele era, afinal, um mestre dos espíritos de batalha. E mestres dos espíritos de batalha avançavam um pouco mais facilmente do que mestres dos espíritos ferramenta. Entre os mestres dos espíritos ferramenta, o mais difícil de cultivar era o sistema alimento. Com aparentemente uns 20 anos, Oscar ter ultrapassado o 60º nível, se tornando um imperador espiritual, obviamente mostrava o quão talentoso ele era. Consequentemente, os 4 chefes dos clãs retribuíram o cumprimento um de cada vez. A segunda a ser apresentada por Tang San foi Ning Hongron. Ning Hongron, mestra dos espíritos ferramenta do sistema auxiliar no 61º nível. Eu acho que só preciso apresentar o espírito dela para que todos entendam quem ela é. Hongron é da escola porcelana dos 7 tesouros. A única filha do atual mestre da escola, o Sênior Nin Fenxi, e também sua futura sucessora. Ao entrar na nossa seita, além de ficar responsável pelas finanças, ela também terá a importante responsabilidade de ser nossa ponte de comunicação com a escola porcelana dos 7 tesouros. Todos estão do mesmo lado aqui. Então eu não vou esconder isso. A fundação da seita Tang está sendo vigorosamente apoiada pela escola porcelana dos 7 tesouros. É por causa disso que nós temos fundos suficientes. A escola porcelana dos 7 tesouros uma vez foi a segunda das 3 seitas superiores, atrás apenas da escola Céu Claro. Os 4 chefes obviamente conheciam bem esse nome. Só sua posição de herdeira da escola já era o suficiente para que eles não se atrevessem a subestimá-la. Ainda mais depois de saber que, mesmo sendo um pouco mais nova que Tang San, ela já havia ultrapassado o 60º nível. Ninguém da escola porcelana dos 7 tesouros já havia ultrapassado o 80º nível. Mas mesmo assim, Nin Fenxi com seus 70 e poucos níveis já era o mestre dos espíritos ferramenta mais formidável de todo o continente. Não era preciso duvidar da habilidade que Ning Hongron com seus 61 níveis representava. Ning Hongron igualmente se levantou para cumprimentar respeitosamente os 4 chefes. Depois de aprender aquela lição logo que entrou na academia Shiurek, sua atitude arrogante desapareceu. Nesses últimos anos, ela havia se concentrado ainda mais na cultivação e, mesmo tendo acabado de fazer 20 anos, ela já tinha um pouco da elegância de seu pai. O olhar de Tang San finalmente se voltou para Ma Hongjon, sentado mais perto dele à sua direita. Ma Hongjon, mestre dos espíritos de batalha do tipo poder e ataque no 58º nível. Seu espírito é a Fênix de Fogo. Ele também é um pouco mais novo que eu e o 4º mais velho entre nós 7 demônios da Shurek. Seu espírito certamente é mais adequado para batalhas. No momento, eu decidi deixá-lo responsável pelas futuras operações de batalha da seita Tang, especialmente na escolha dos melhores lutadores entre os discípulos da seita para compor o salão marcial. No futuro, as operações externas da seita serão realizadas pelo salão marcial. O olhar de Tang San finalmente caiu sobre Xiao Wu. Eu acho que também devia apresentá-la aos anciãos. Xiao Wu uma vez foi uma de nós. Uma dos 7 demônios da Shiurek. A 5ª mais velha. Ela também é minha amada. Mas por causa da perseguição do rol dos espíritos,
Sua alma se separou de seu corpo. Apesar de estar viva, ela perdeu sua percepção e só lhe resta um pouco de instinto. Eu não vou esconder isso de vocês. A Xiao é igual à minha mãe. Originalmente ela não era humana e sim uma besta espiritual de 100.000 anos. Com essas palavras, os 4 chefes dos clãs, assim como o artesão divino Lu Gao, ficaram simultaneamente alarmados e seus olhares para Xiao Wu imediatamente se tornaram monstruosos. Tang San não pareceu perceber a mudança em suas expressões. Continuando. Vocês anciãos devem ter visto o meu 6º anel de espírito. O motivo de eu possuir um anel de espírito do nível de 100.000 anos como meu 6º anel não é minha própria habilidade. Nem porque eu consegui ultrapassar os limites dos mestres dos espíritos desse mundo. Isso aconteceu por causa da Xiao Wu. Para me salvar, ela escolheu se sacrificar, sacrificando seu anel de espírito por mim. Também foi por causa disso que ela ficou nesse estado. Se não fosse por eu possuir uma erva imortal chamada Saudoso Coração Partido Vermelho naquela época, ela já teria morrido de verdade muito tempo atrás. O Saudoso Coração Partido Vermelho? Yang Wuji gritou. Tang San assentiu. O ginseng sangue de dragão cristalino que eu ganhei foi comido pela Xiao Wu. Antes disso, ela era aquele coelhinho que eu costumava carregar. Foi com a ajuda desses 2 grandes tesouros imortais que Xiao Wu recuperou sua forma humana. Mas ela ainda não tem consciência. Nem alma. Sua alma foi fundida ao meu 6º anel de espírito quando ela se sacrificou. Apesar de Tang San relatar tudo isso de forma bem calma, a atmosfera na sala de reuniões da seita Tang ainda se tornou um pouco sombria. Olhando para Xiao Wu, incluindo Lu Gao, os olhares dos 5 anciãos revelaram um pouco de respeito. Escolher se sacrificar pelo seu amado. E daí se ela era uma besta espiritual? Quantos humanos seriam capazes de fazer isso? Em seus pensamentos surgiram apenas 5 palavras. Humanos são inferiores às bestas. Respirando fundo, Tang San se acalmou. Novamente se virando para os 5 anciãos. Eu planejo organizar os 4 clãs de único atributo da seguinte forma. Como agora somos uma única seita, não é apropriado continuarmos nos referindo como clãs. Eu quero simplesmente mudar os nomes. O clã Lixi no futuro será chamado de Salão Lixi, responsável principalmente pela produção das armas ocultas da seita. Essa também será a nossa principal fonte de renda. O ancião Taitan receberá a posição de mestre desse salão. O clã Yushi de hoje em diante será chamado de Salão Yushi, responsável pelas defesas, construções e reparações da seita. O ancião Nilgao receberá a posição de mestre desse salão. O clã Minxi será chamado de Salão Minxi, responsável pela coleta de informações e investigações. O ancião Baihe será o mestre desse salão. O clã Puxi mudará de nome para Salão dos Remédios, responsável pelas defesas da seita junto com o clã Yushi, mas principalmente pela refinação de remédios. As drogas serão divididas entre as curativas e as venenosas. Eu discutirei os detalhes concretos com o ancião Yang Wudi mais tarde. O ancião Yang Wudi será o mestre do Salão dos Remédios. Isso foi tudo que eu pensei até o momento. Além disso, todos os anciãos presentes, assim como eu, o Oscar,
A Ninghongron e o Maonjun formaremos o salão de procedimentos. Nós 9 iremos discutir os eventos principais da seita e tomar decisões por votação. Cada pessoa terá direito a um voto. O que vocês anciãos acham? Os demônios da Shurek naturalmente não recusariam a proposta de Tang San. Até agora. Isso foi tudo que ele havia pensado sobre a estrutura da seita Tang. O resto seria assunto de discussões futuras. Como cabeça dos 5 anciãos, Taitan foi o primeiro a falar. Sua expressão enquanto olhava para Tang San claramente estava repleta de admiração. Eu não tenho objeções. Os planos do mestre da seita parecem bem sistemáticos. Se for para eu dar uma opinião, eu acho que, como mestre da seita, sua autoridade está pequena demais. Eu proponho que o mestre da seita tenha direito a 2 votos. Mesmo se for para adicionarmos mais um voto para a senhorita Xiao Wu. Ao mesmo tempo, o mestre da seita também deveria possuir o poder de veto. Não apenas Taitan, mas os outros anciãos também concordaram com a cabeça simultaneamente. Mesmo que os planos de Tansan mudassem os nomes dos 4 clãs de único atributo, ele ainda dividiu a autoridade igualmente, sem monopolizar o poder. Isso deixou os anciãos excessivamente satisfeitos. Mas eles eram inteligentes e também perceberam que as realizações futuras dos poucos demônios da Shurek diante deles seriam imensuráveis. Se eles cobiçassem um pouco mais de poder agora, algum dia no futuro, os 4 clãs de único atributo poderiam ser afetados. Isso era algo que eles não desejavam ver. Além disso, como mestre da seita, Tang San originalmente deveria possuir ainda mais autoridade. Lu Gao falou. Mestre da seita. Agora todos eles têm responsabilidades. E quanto a mim? Tang San disse. Sênior Lu Gao. Basicamente você também deveria fazer parte do Salão Lixi. Entretanto, eu não quero te dar uma posição nele. O Taitan está no comando da produção geral de armas ocultas da seita. Então eu queria que você ficasse responsável pela produção das armas ocultas mais avançadas. Assim que os ferreiros eruditos Sidi e Sikai chegarem. Essa será a responsabilidade de vocês 3. Eu vou fazer os diagramas de todas as armas ocultas mais avançadas da seita Tang e reunir os materiais necessários para vocês. Eu acredito que, entre as futuras armas ocultas que a seita Tang produzir, cada uma das que tiverem o selo com o nome Lu Gao estará no nível de uma ferramenta divina. Ouvindo que Tang San estava oferecendo diagramas e materiais, os olhos de Lu Gao imediatamente brilharam e ele apressadamente disse. Certo. Então está decidido. Eu não tenho objeções. A primeira conferência de alto nível da seita Tang terminou tranquilamente. Sem nenhuma voz dissidente. A estrutura geral e a divisão de trabalhos da seita foram esclarecidas e a seita recém-estabelecida imediatamente começou a operar. Os 5 anciãos saíram, deixando apenas os 5 demônios da Shurek na sala de reuniões. Oscar disse. Pequeno San. Me deixar responsável pela logística da seita não é um erro? Eu não tenho qualquer experiência nessa área. Tang San sorriu levemente, dizendo. Originalmente essa seria uma responsabilidade conjunta sua e da Hongron. De qualquer forma, a Hongron é nossa deusa da riqueza. Então o seu trabalho na logística dependerá da ajuda dela. Considerando a relação de vocês, eu não acho que haja alguém mais adequado para essa posição. Não me diga que você não acredita que tem essa capacidade? Você pode acabar tendo bastante trabalho.
Mais tarde vocês dois deviam ir ao armazém para checar o estoque de metais que nós conseguimos nessa viagem e então suprir o salão Lixi. Nosso desenvolvimento precisa ser acelerado. O dia da Assembleia de Reeleição das 7 grandes seitas está cada vez mais próximo. Oscar riu impotentemente. Certo. Agora você está pedindo mais do que eu posso fazer. Oh. Claro. Nós não devíamos voltar para a academia primeiro? Eu não sei como acabou aquele negócio com as 4 academias elementais. Tang San assentiu, respondendo. Nós devíamos mesmo dar uma passada lá. A Hongron também está fora há bastante tempo e deveria ir ver o tio Ning. O que você acha disso, pequeno Al? Você e a Hongron voltam para a escola Porcelana dos 7 Tesouros e eu e o Gordo vamos ir visitar a academia. O professor e os outros também já devem ter voltado. Depois de terem visitado a escola, voltem para nos encontrar na academia. Apesar de a seita Tang ter acabado de ter sido estabelecida, eles atualmente possuíam a vantagem de recursos em abundância. Primeiro de tudo era sua localização. Dentro de Seldou. Mesmo se o rol dos espíritos descobrisse sua existência, eles ainda não seriam capazes de facilmente agir contra eles. Ao mesmo tempo, a seita Tang também tinha o suporte da Academia Shurek e da Escola Porcelana dos 7 Tesouros, ao ponto de até a família imperial de Seldou apoiá-los, contanto que eles não dessem um passo em falso. Tang San acreditava que definitivamente conseguiria desenvolver e fazer a seita Tang avançar no continente. Os 4 saíram da seita quase simultaneamente, rapidamente seguindo direções diferentes. Tang San levou Xiao Wu para a Academia Shurek junto com Ma Onjun. Eles haviam acabado de sair quando, de repente, deram de cara com uma tropa de uns 100 cavaleiros em frente, inesperadamente galopando pelas ruas em alta velocidade. Igual da última vez que Tang San encontrou com a tropa do 4º príncipe Xueben. Por estar com Xiao Wu, Tang San não queria assustá-la. Então saiu do caminho, chegando para o lado da rua com o Gordo. Apesar de essa tropa ser bem rápida, eles cavalgavam de forma elegante e até mesmo tinham uma aura um tanto severa. O coração de Tang San apertou, vagamente sentindo que havia alguma coisa errada. Mas ele ainda não tinha como dizer o motivo. Ele estava fora de Seldou há algum tempo e agora há pouco ele também não teve tempo de se informar com o ancião Bairre. Mas sua intuição sempre foi bem afiada. Esticando a mão para segurar a cintura fina de Xiao Wu, ele disse para Ma Onjun: Gordo, vamos acelerar o passo. Alguma coisa deve estar acontecendo em Seldou. Ma Onjun o encarou inexpressivamente. Eu acho que não. Tudo parece tão normal para mim. Além disso, se alguma coisa tivesse acontecido, por que o ancião Bairre não teria nos dito nada agora há pouco? Tang San balançou a cabeça, dizendo: Eu também não sei. Mas aquela tropa de agora há pouco parecia um pouco estranha. Não havia ninguém entre eles vestido como um nobre. Então só deve haver um motivo para eles estarem correndo pelas ruas desse jeito. Eles devem estar realizando alguma missão. Mas que missão urgente poderia haver aqui em Seldou? Vamos primeiro dar uma olhada na academia. Qualquer problema deve poder ser esclarecido lá. Rapidamente, os 3 voltaram para a Academia Shurek. A sensação ruim que Tang San sentiu após ver aqueles soldados de antes diminuiu bastante depois de entrar na academia. Pelo menos na superfície. Parecia que nada havia mudado ali. Tudo parecia bem normal. Agora as aulas já haviam acabado e os estudantes estavam entrando e saindo num fluxo constante. Esses alunos naturalmente conheciam Ma Onjun e Tang San e todos abriram caminho.
parando e observando com adoração enquanto eles entravam na academia. Mesmo que Tang San e Ma Onjun já não fossem mais considerados como membros da academia, seu status ali não era nem um pouco menor que o dos professores. Ao ponto de eles até mesmo serem considerados emblemas espirituais da Academia Shurek. No prédio da escola, os três foram diretamente para o escritório de Flender e Ma Onjun se adiantou para bater na porta. A voz familiar de Flender soou do lado de dentro. Entrem. O gordo sorriu para Tang San, fazendo um sinal como sempre e abrindo a porta. Flender preguiçosamente se recostou na sua cadeira e imediatamente sorriu ao ver Ma Onjun. Onjun, você voltou. Ele só chegou até esse ponto antes de parar com um grito, levantando de sua cadeira num pulo com um olhar cheio de surpresa. Porque agora ele conseguiu ver Tang San e Xiao Wu entrando atrás de Ma Onjun. Assim que Tang San e Xiao Wu entraram, outra voz familiar já estava ecoando do lado de fora. Flender, você realmente não liga para nada. Erlon disse que você está se recusando a trabalhar de novo. Isso é verdade? Com uma cara rígida, uma pessoa familiar entrou pela porta ainda não fechada. Tang San já havia respeitosamente se virado. Professor. O recém-chegado era o grande mestre. Entretanto, agora ele parecia não ter ouvido as palavras de Tang San. Sua expressão não foi muito diferente da de Flender, encarando fixamente Xiao Wu ao lado de Tang San, com seu vestido branco e a trança de escorpião pendendo sobre o peito. Ma Onjun riu. Que surpreendente! A Xiao Wu foi ressuscitada. Isso. Pequeno San. O que está acontecendo aqui? A aparição de Xiao Wu já excedia os limites da imaginação do grande mestre. Com seu estudo dos espíritos e bestas espirituais, ele não conseguia entender como Xiao Wu conseguiu recuperar sua forma humana em tão pouco tempo. Tang San olhou para Xiao Wu cheio de ternura, levemente a puxando para mais perto pela cintura, explicando de forma simples o que aconteceu com ela. Ouvindo o relato de Tang San, o Flender e o grande mestre exibiram sorrisos conhecedores. Excelente! O corpo dela foi recuperado. Nós sempre podemos pensar em outra solução para o resto. Flender suspirou. Ma Onjun disse. Professor, aconteceu alguma coisa importante em Celdou durante o tempo em que estivemos fora? Flender pareceu ficar distraído. Nada aconteceu. Está tudo normal. É. Oh. Claro. Da última vez vocês resolveram muito bem o problema com as 4 academias elementais. Agora eles já se uniram formalmente à nossa academia. Se for apenas em termos de força, a nossa academia Shurek pode com certeza ser considerada a número 1 do continente. O que? Dessa vez, até Tang San ficou chocado. As 4 academias elementais se uniram à academia Shurek? Flender riu, dizendo: as 4 academias elementais são apenas cães de rua. Não me diga que eles poderiam sonhar em dividir o nosso pote de sopa aqui em Celdou? O grande mestre repentinamente disse. Também foi porque eles encontraram um aproveitador inescrupuloso como você. Com um tubarão como você indo discutir o acordo com eles. Como nós poderíamos perder? Flender disse orgulhosamente. Isso foi tudo graças ao que o Tang San e os outros fizeram antes de partir. As 4 academias elementais foram assustadas pelo Doulu o Osso e a escola porcelana dos 7 tesouros. Além disso, da segunda vez que eles vieram,
Não apenas o Doulu o osso estava aqui, mas até o Doulu o veneno apareceu. Com 2 títulos Doulu e supervisionando. Como eles se atreveriam a não se comprometer? Ouvindo Flender, o coração de Tang San ficou apertado. O sênior do Gu apareceu? Ele naturalmente não chamaria do Gu de velha aberração diante de outras pessoas. Flender disse. Ele estava procurando por você. Parecia ser algo urgente. Naquela hora, eu apresentei o nosso diretor honorário para as 4 academias elementais. Falando nisso, o Doulu Veneno pode não ser igual ao Doulu Osso em termos de força. Mas para a dissuasão, ele é muito superior. Seu veneno é uma habilidade tirânica que pode silenciosamente aniquilar inúmeros oponentes. A sensação de crise anteriormente diluída novamente apareceu no coração de Tang San. Ele não se aprofundou muito no assunto dos acordos com as 4 academias elementais que deixaram Flender imensamente satisfeito e questionou mais. Diretor Flender. O sênior do Gu mencionou o motivo de estar me procurando? Flender balançou a cabeça. Ele não disse nada. Depois de eu apresentá-lo às 4 academias elementais, ele foi embora com pressa. Sua expressão parecia um pouco estranha. Como se ele estivesse preocupado com alguma coisa. É possível que seja algo sobre o rol dos espíritos. Não. Errado. A mente de Tang San se moveu como um raio. Imediatamente se lembrando da última conversa que teve com do Gubo. Daquela vez, ele estava tratando o envenenamento do imperador Shuai. De acordo com ele mesmo, já estava quase terminando. O que poderia deixá-lo tão ansioso a ponto de ele vir procurá-lo? Com a força de do Gubo, naturalmente era impossível que fosse algo relacionado a poder. Então, só havia uma possibilidade. Depois de uma simples análise, a estimativa de Tang San do motivo de do Gubo vir procurar por ele estava mais ou menos correta e ele também não pôde evitar ficar um pouco ansioso. Para a seita Tang se desenvolver no futuro, naturalmente não seria possível contar apenas com a escola porcelana dos 7 tesouros. Somente se eles também pudessem contar com a grande árvore do Império Seldou que eles conseguiriam desenvolver todo o seu potencial. O grande mestre e o Flender perceberam o silêncio de Tang San e não o incomodaram. Junto com o aumento da força dos 7 demônios da Shurek, sua influência no mundo dos mestres dos espíritos também imperceptivelmente cresceu cada vez mais. Especialmente agora que Tang San decidiu estabelecer a seita Tang. Mesmo que fosse impossível ganhar a aprovação do rol dos espíritos, Flender e o grande mestre entendiam que esse seu discípulo excepcionalmente talentoso já havia pisado no palco do mundo no verdadeiro sentido. Contanto que tudo progredisse bem, Tang San e os demônios da Shurek brilhariam fortemente no mundo dos mestres dos espíritos. Tang San voltou a si, olhando um pouco apologeticamente para o grande mestre e para o Flender. Me desculpem. Eu acabei me distraindo. O grande mestre balançou a cabeça, dizendo: Pequeno San, até que ponto essa sua seita Tang já chegou? Tang San respondeu: Tudo já está em ordem. Logo nós poderemos começar nossas operações regulares. Nossas colheitas nas viagens para a cidade do Dragão Ascendente e para Jensen foram bem lucrativas. Agora os 4 clãs de único atributo já se juntaram à seita Tang, dando sua forma inicial. A seguir, nós começaremos a operar com força total, produzindo a primeira leva de armas ocultas. Assim que tivermos certo estoque delas, poderemos dizer que a seita estará firmemente estabelecida. Ouvindo Tang San, Flender e o grande mestre não puderam evitar ficar simultaneamente animados. Eles
É claro. Sabiam sobre os 4 clãs de único atributo. A anterior escola Céu Claro era um colosso do mundo dos mestres dos espíritos, sendo a seita número 1 do continente. Seus subordinados, tirando os mestres dos espíritos diretamente relacionados à escola, somavam um total de mais de 4.000 mestres dos espíritos. Os mais famosos entre eles eram os 4 clãs de único atributo. No seu estágio mais proeminente, cada um deles chegou a ter mais de 1.500 mestres dos espíritos. Isso já é um número bem considerável. Além disso, embora cada um dos 4 clãs tivesse desvantagens bem grandes, ao mesmo tempo eles também possuíam realizações enormes nas suas próprias esferas de influência. Usando um termo apropriado, seu poder era extremamente assustador. Quando o velho mestre da escola Céu Claro decidiu não enfrentar o rol dos espíritos de frente e recuar, mesmo que ele tivesse evitado que uma calamidade recaísse sobre a escola Céu Claro, essa ainda podia não ter sido uma escolha muito adequada. Embora o poder do rol dos espíritos fosse enorme, a força da escola Céu Claro também não era pequena. Agora que Tang San havia reunido os 4 clãs de único atributo, contanto que eles fossem usados adequadamente, a seita Tang conseguiria muitas realizações no futuro. O grande mestre disse: embora os 4 clãs de único atributo não existam há muito tempo, a força e a habilidade de cada um serão extremamente úteis para o futuro da seita Tang. Pequeno San, você tem que tratá-los muito bem. Tang San assentiu. Professor, não se preocupe. Hoje eu já comecei a organizar a estrutura da seita Tang. Em seguida, ele explicou os 5 salões que havia estabelecido na seita Tang, assim como os seus papéis. Então, no momento, a força principal da seita Tang está toda sendo usada para construir a seita, assim como para produzir armas ocultas. Embora os 4 clãs de único atributo sejam extraordinários, eles ainda não são adequados para se tornarem guerreiros de verdade. No futuro, o salão marcial pelo qual o gordo está responsável irá se expandir, absorvendo mais mestres dos espíritos poderosos. Ao mesmo tempo, eu planejo estabelecer um salão de punições mais tarde, para lidar com os assuntos internos da seita. Flender sorriu. Pequeno San, esses seus 5 salões são bem peculiares. Então por que você não estabeleceu um salão para o Ascar e para Ning Hongron também? Tang San respondeu. No momento não há necessidade. O pequeno Ao, a Hongron e o Gordo serão os vice-mestres da seita Tang no futuro. As finanças e a logística são bem importantes. Eu já conversei com a Hongron e nós estamos planejando transferir um pessoal da escola Porcelana dos 7 Tesouros a princípio. Assim que tudo estiver nos eixos, nós os substituiremos pelo nosso próprio pessoal. Agora nós ainda não temos capital suficiente para estabelecer mais um salão. Flender disse. No futuro, se houver alguma coisa com que a academia possa ajudá-lo, apenas diga. Por causa do rol dos espíritos. Agora também já começaram a aparecer alguns problemas no recrutamento de estudantes. O rol dos espíritos recentemente integrou um monte de academias avançadas, fazendo com que a maioria dos jovens mestres dos espíritos se juntasse a eles. Se não fosse pela nossa academia Shurek ainda ter certa reputação, eu temo que as circunstâncias seriam ainda piores. Depois de os mestres dos espíritos se graduarem, eles sempre precisam encontrar um caminho a seguir. Eu espero que a sua seita Tang possa se tornar um desses caminhos no futuro. Tang San assentiu, mas não fez promessas. A seita Tang havia acabado de se estabelecer e,
Enquanto é claro que ele esperava poder absorver alguns mestres dos espíritos extraordinários no futuro. Ao mesmo tempo, ele também não queria que pessoas ruins se misturassem às pessoas boas dentro da seita. As circunstâncias concretas ainda dependeriam do desenvolvimento futuro da seita Tang, assim como das circunstâncias no lado da academia Shurek. O grande mestre parecia saber o que Tang San estava pensando e calmamente disse: Pequeno San, dessa vez que nós levamos alguns estudantes para caçar bestas espirituais, surgiu um grupo bem promissor. Eu vou fazer uma sondagem entre eles e escolher alguns dos mais extraordinários para se juntarem à seita Tang. Tang San deu um sorriso torto. Eu temo que eles não vão estar dispostos quando chegar a hora. Afinal, a seita Tang acabou de ser formada. A cara do grande mestre revelou um raro sorriso. Não. Você está errado. Você pode não saber a influência que tem nos corações dos estudantes da academia agora. Mas depois de exibir sua força algumas vezes, você praticamente se tornou o ídolo deles. Quando eles ouvirem que podem ter uma chance de entrar em uma seita formada por você, praticamente os alunos vão se candidatar. O exame de graduação ocorrerá daqui a meio mês. Ao mesmo tempo, também haverá um teste para eles. Quando chegar a hora, eu vou escolher um grupo de estudantes fortes e com boa moral e enviá-los a você. Mestres dos espíritos jovens são impulsivos e temperamentais. Eu acredito que você não irá desapontá-los. Vendo o leve sorriso na cara do grande mestre, Tang San sentiu um calor no peito. Seu professor já havia se preparado para ajudá-lo. Professor. Obrigado. O grande mestre sorriu levemente, dizendo: Por que você está me agradecendo? Você é meu único discípulo. Eu apenas desejo que você se torne cada vez mais extraordinário. Chegar logo ao nível de título Doulu e me permitir ver o verdadeiro poder dos espíritos gêmeos é a melhor forma de mostrar gratidão a mim. Eu estou cuidadosamente estudando as suas circunstâncias atuais. Entre todos os mestres dos espíritos, você pode ser considerado o caso mais especial. Possuindo um anel de espírito de 100.000 anos e 4 ossos espirituais no 60º nível. Além de espíritos gêmeos, eu fiz uma avaliação simples do desenvolvimento do seu poder espiritual e dos seus atributos para te ajudar no direcionamento do seu desenvolvimento futuro de acordo com as circunstâncias. Falando de espíritos, a mente do grande mestre claramente ficava estimulada. A maior desvantagem dos espíritos gêmeos é que os aprimoramentos gerados pela quantidade de anéis espíritos ultrapassam o que mestres dos espíritos comuns conseguem aguentar, e isso é demais para o corpo suportar. Uma vez te falei sobre esse problema. Mestres dos espíritos são humanos e têm seus próprios limites. Quanto mais alto for esse limite, mais aprimoramentos eles conseguem aguentar. É claro que isso também tem grande relação com os anéis de espírito e ossos espirituais obtidos. A atual Pontífice Suprema do Rol dos Espíritos, Bibi Dom, também possui espíritos gêmeos. Mesmo que eu não saiba o quão forte ela está atualmente, eu tenho certeza de que ela também está cultivando os dois espíritos ao mesmo tempo, com sua posição no rol dos espíritos. Naturalmente não há deficiências nos atributos aprimorados por cada um de seus anéis de espírito. Mesmo assim, ela ainda não alcançou seu limite. Eu sempre refleti sobre esse problema nos últimos anos. Como os atributos dela ainda não chegaram ao limite, a evolução deles não está relacionada a qualquer assistência externa, e isso se aplica ainda mais à resistência do seu corpo. Em outras palavras, ela definitivamente usou algum método para dividir o fardo dos atributos excessivamente aprimorados. Pensando por esse ponto de vista,
Eu descobri algumas pistas sobre uma possível razão, mas eu nunca me atrevi a confirmá-la. Somente depois de ouvir você falando sobre seus ossos espirituais se transformando em uma armadura que eu fui capaz de confiar um pouco mais na minha teoria. Se eu não estiver enganado. Caso você consiga uma configuração perfeita de ossos espirituais, aquela armadura especial se formará imediatamente e ela mesma causará uma variação. A armadura não apenas será capaz de proteger o corpo, como também fará a resistência do próprio mestre dos espíritos aumentar dramaticamente. Ao mesmo tempo, eu também estudei cuidadosamente a sua condição atual. Você é diferente da Bibi Dom. Pode-se dizer que seu corpo passou por 1000 golpes de martelo e uma centena de refinamentos. Especialmente por causa daquelas ervas tesouro imortais que você comeu e que fizeram mudanças enormes no seu corpo. Consequentemente, eu acredito que, após cultivar o Imperador Azul Prateado até o nível de título Doulu, mesmo se você continuar com a cultivação do Martelo Céu Claro, não haverá nenhum problema pelo menos até os primeiros 4 anéis de espírito. Quando essa hora chegar, eu espero que você já possua um conjunto completo de ossos espirituais. Então nós poderemos examinar essa hipótese. Se minhas teorias estiverem corretas, então você provavelmente poderá se tornar um Doulu duplo com espíritos gêmeos. Tang San escutou cuidadosamente o grande mestre, abrindo a boca apenas depois de ele terminar de falar. Professor, então a Pontífice Suprema já não é uma Doulu dupla com espíritos gêmeos? O grande mestre balançou a cabeça, dizendo: não. Esse não deve ser o caso. Mesmo que a Bibi Dom seja um gênio, ao mesmo tempo ela também é perfeccionista. Se eu não estiver errado, agora ela deve ser apenas uma título Doulu normal. Até mesmo eu não sei qual é o seu segundo espíritos. Mas pelas suas ações contra Xiao Wu, claramente ela ainda não juntou todos os anéis de espírito para ele. Inevitavelmente, ela deve estar procurando por anéis de espíritos ainda mais poderosos para absorver. Mas é claro que eu posso ter certeza de que, no momento, ela com certeza é a Pontífice Suprema mais poderosa da história do Hall dos Espíritos. A impressão que Tang San tinha de Bibi Dom sempre foi a mesma desde sua aparição na competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite em que os 7 demônios da Shurek participaram. Quando seu pai apareceu daquela vez, Bibi Dom não exibiu muito poder. Pareceu até que sua força não era muito diferente da do Doulu Crisântemo e do Doulu Fantasma. Vendo que Tang San parecia estar pensando profundamente, o grande mestre abaixou a voz. Pequeno San, você precisa se lembrar do que eu vou dizer. Você não deve de forma alguma subestimar a Bibi Dom. Nem mesmo se você se tornar um Doulu duplo no futuro. Eu conheço bem a personalidade da Bibi Dom. Ela não é apenas alguém que fará qualquer coisa para alcançar seus objetivos, mas também é extremamente paciente. Caso contrário, ela não seria a Pontífice Suprema agora. Mesmo eu não sabia que ela possuía espíritos gêmeos até ela receber a posição de Pontífice Suprema. Enquanto os dois estavam discutindo sobre espíritos gêmeos, de repente uma voz impaciente soou do lado de fora. A pequena aberração voltou? Se o Tang San voltou? Eu não sei. Se sim, então ele deve estar com o Flender. A voz que respondeu pertencia a Liu Erlon. A porta do escritório se abriu. Mas antes que Liu Erlon pudesse entrar, o diretor honorário da Academia Shurek, o Doulu Veneno do Gubo, já havia invadido o aposento como um redemoinho. Assim que viu Tang San, ele imediatamente se alegrou. Pequena aberração.
Eu ouvi daquela menina da família Ning que você havia voltado. Eu vim te procurar imediatamente. Rápido! Venha comigo. Temos um grande problema. Enquanto falava, ele diretamente puxou Tang San do sofá, alarmando Xiao Wu ao seu lado, que imediatamente agarrou o braço de Tang San com força, se escondendo atrás dele. Du Gubo também ficou distraído ao perceber Xiao Wu. Mas ele claramente tinha coisas ainda mais importantes em sua mente. Rápido! Rápido! Seu pirralho! Você ficou fora por tanto tempo. Se você tivesse demorado só um pouquinho mais, eu temo que o problema seria ainda maior. Eu só posso contar com você no momento. Com Xiao Wu alarmada, Tang San não pôde evitar franzir as sobrancelhas. Velha aberração. Não fique tão ansioso. Não importa o quão urgente isso seja. Ainda é possível esperar um pouco. Foi o envenenamento do Imperador Shuai que voltou? Du Gubo o encarou inexpressivamente. Como você sabe? Tang San deu um sorriso de canto. Tirando quando o assunto é venenos. Para que mais você precisaria da minha ajudar? O diretor Flender mencionou que você estava me procurando. Então eu apenas adivinhei. Du Gubo olhou para o grande mestre e para Flender, revelando uma expressão extremamente séria. Pequeno San. Dessa vez o problema é realmente grande. O Imperador Shuai está à beira da morte. O que? Tirando a Xiao Wu sem alma. Todo mundo que estava ali no escritório do Flender gritou simultaneamente. Todos ficaram chocados com essa notícia repentina.